Fala Teca, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e na aula de hoje vou trazer uma aula muito importante, principalmente para você que está começando, que é justamente como que nós devemos proceder quando nós encontramos um notebook que está totalmente encurto na linha do carregador ou na linha de B+. Então vem comigo para a bancada que essa aula está muito interessante. Vem para cá. Bem, gente, já estamos aqui na bancada, então, como vocês podem ver pelo modelo do notebook, né? N5010 já é uma plaquinha antiga, né? E a primeira coisa que acontece, gente, o que acontece, o sintoma dessa placa aqui. O cliente relatou que só de conectar o carregador, o LEDzinho do carregador se apaga. E aqui eu quero te chamar a atenção, tá? Nunca, mas nunca mesmo que você receber esse tipo de sintoma, é sempre muito importante você perguntar para o cliente o que está acontecendo com a máquina. E sempre que ele te relatar isso, olha, eu pluguei o carregador e a luzinha apaga, é o que? Em termos técnicos, o carregador está desarmando. Então está tendo ali a placa, ela está demandando tanta corrente do carregador, o carregador ele não consegue fornecer toda essa corrente, e aí tem um sistema de proteção, que seria o OCP, que faz com que a fonte do carregador, né, ele desarme, tá certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é localizar o resistor shunt para a gente fazer essa medição na prática. Essa plaquinha está muito suja e eu fiz questão de trazer assim mesmo, para você ver que, por exemplo, você vai ficar manuseando uma placa desse jeito aqui, não vai de jeito nenhum. Então eu vou tirar ela aqui, ó. Vou passar só um pincelzinho aqui rapidão, para a gente tirar essa sujeira. Nesse primeiro momento não tem muito segredo, é meter um pincelzinho aqui mesmo e acabou, tá? Então, deu uma limpada aqui e tal. Deixa eu ver como é que tá a placa aqui também. Vou dar uma limpadinha aqui rapidão. Essa primeira limpeza aqui, tá, gente? Não é acabamento, é só pra gente usar aqui. E a bancada não ficar desse jeito aqui, né? Não ficar suja, tá? Só pra isso mesmo. Então, limpeza finalizada. Eu vou colocar aqui novamente. Isso aqui, ó, se eu tivesse essa placa filha aqui, se eu fosse ficar, a placa não liga, né? Mas se ela ligasse, o defeito fosse ligar sem imagem, fosse ficar manuseando, colocar os dois parafusos, tá? Para não ficar dificultando a nossa vida aqui. E o que nós vamos fazer? Localizar o resistor shunt. Então aqui de cara, como eu sempre falo, né? O resistor shunt normalmente ele é o maior resistor em tamanho e um dos menores, se não o menor, em resistência, né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, tá R010, que seria o que? 0,10 ohms, tá bom? Ou seja, é uma resistência abaixo de 1 ohm, tá? Aliás, né, abaixo de 0. Então, beleza. Aqui nós temos um, só que esse aqui, se a gente seguir, ó, ele tá ligado nessa bobina, que por sua vez está ligado vindo para esse conector, que a gente sabe que é o conector da bateria. Então, não é esse que eu quero o resistor que faz a medição da linha de B+. Então, eu vou virar para cá. E olha isso aqui, ó. Se nós pegarmos e seguirmos aqui, ó. Esse aqui é o nosso DC Jack. Se eu vier seguindo ele aqui, ó. Tem um MOSFET de entrada, passa por esse MOSFET de entrada, né? Vai lá pro outro lado, não vou virar a placa novamente. Mas ele vai vir por aqui, vai vir andando e vai vir para cá, ó. Vai vir para esse lugar aqui. Como que eu sei que realmente é isso, Edson? Muito simples. A gente pode pegar aqui o multímetro. Escala de continuidade. Vou pegar aqui, ó, num dos pinos desse MOSFET aqui. E vamos ver se ele bipa aqui, ó. Não bipou desse lado. Não bipou desse, não bipou desse. Vamos ter certeza que é esse camaradinho aqui mesmo. Então ele veio para esse lado aqui, passou para o outro lado. Vamos ver aqui, ó. Então, vem para cá, beleza, daqui ele vem para cá. Isso aqui é um MOSFET comum, então a saída dele é aqui. E esse carinha deveria estar vindo para cá. Não tem nenhum outro resistor shunt, mas o que pode estar acontecendo? Aqui por baixo, ó, pode ser que tenha outro MOSFET, ó, e é isso mesmo. Tá, deixa eu ver como é que eu vou fazer a gente localizar isso aqui. Virar aqui, ó. Segurar a placa aqui.
E o que eu quero é... Aqui vai ficar ruim de vocês acompanharem aí, tá? Mas é isso aqui mesmo. Então eu vou deixar preso aqui, ó. E vou vir passar aqui, ó. Ó, já encontrei. Beleza? Então, desse cara aqui, ó, do dreno dele, tá vindo pra cá, ó, pra esse MOSFET. Então, ele seria o segundo MOSFET de entrada, né? Então, se ele tá batendo aqui, ele tem que sair desse lado aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui agora e venho em cima do nosso shunt, ó, certinho, tá? E só para vocês verem, gente, eu poderia ter aberto ali o esquema elétrico, mostrado, mas o que eu quero mostrar para vocês é que independente, né, lógico, quando tem um esquema é melhor ainda, mas independente de ter esquema ou não, a gente consegue se virar desde que a gente entenda o conceito por trás. Então eu sei que todo circuito de entrada, ele sempre tem que obedecer essa lógica. Eu tenho um DC Jack, eu tenho pelo menos um MOSFET de entrada. O normal é encontrar dois, mas sempre eu tenho pelo menos um. Encontrei esse cara, então o Jack tem continuidade com ele. Daqui para frente, né, daqui, ó, o Jack vem aqui, ó, fazendo essa linha aqui, ó, vem para cá, vem para cá. Então daqui em diante, ou eu vou estar ligado direto no meu resistor shunt, né, se a placa só tiver um MOSFET de entrada, ou eu vou estar ligado no segundo MOSFET de entrada, que é o nosso caso aqui, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Então esses pads aqui estão batendo com o primeiro MOSFET. Aí na saída aqui, ele vai direto para o nosso resistor shunt, beleza? E eu sei, né, logicamente, que no esquema elétrico, no datasheet, esses caras têm o nome de ACFET e RBFET. Mas eu sempre falo, não importa como você chama, desde que você entenda a função, tá certo? Sempre gosto de usar nomenclaturas mais simples para facilitar o entendimento. Então, uma vez que nós localizamos o resistor shunt, gente, nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui independente, o cliente te falou uma coisa, lembre-se, o especialista é você, tá certo? A gente pede as informações do cliente, para nesse caso aqui eu já saber que tem coisa de errado ali, né? Mas sempre a gente começa com isso aqui. Multímetro escala de continuidade ou escala ômica, tanto faz. Ponta preta no terra, ponta vermelha, olha isso aqui, ó. Começou, ó. Começou ali a bipar, aí ele deu o OL, né? Beleza, isso não quer dizer que a resistência está 100% ok não, porque se deu OL ali, eu estou na escala de continuidade, ela tem uma limitação. Então o que eu vou fazer? Vou sair e colocar na escala única normal. Aí eu venho aqui, ó, e meço em cima do resistor shunt. E olha só, em cima do nosso shunt, galera, tá dando uma resistência muito alta. Olha lá, tá na casa de megas, ó. Tá? Vou até mudar o multímetro aqui, a ponteira do terra de lugar, para mim ter certeza que a medição tá ok, ó. Tá vendo? Tá numa escala muito alta, tá dando 2 megas aí essa linha. Mas como que tá dando 2 megas se o cliente reclamou que na hora que pluga desarma o carregador? Porque eu posso tanto, né, ter esse defeito, um curto em cima do nosso resistor shunt, né, na linha do shunt, como eu também posso ter aqui na linha do carregador. Então o que eu vou fazer agora é verificar na linha do carregador. Então eu venho aqui nesse carinha aqui, vou dar uma raspadinha, tá? Lembre sempre dessa raspadinha, que cria uma crostazinha aqui, ó. E olha só, deixa eu vir pra cá, que vai ficar melhor. Ó, aqui já deu uma resistência mais baixa, mas ainda continua uma resistência legal, né? 50K, tá? Então, em nenhum dos casos aqui, ó, deixa eu ver aqui na saída do primeiro MOSFET, ó, aqui tá o problema. Ou seja, na linha de 19 volts do carregador, se a gente medir 50K. Na linha do shunt, se a gente medir, tá subindo. Ó, já normalizou, né? Tava dando aqueles 2 mega, possivelmente carregando algum capacitor. E aqui, ó, depois do primeiro MOSFET de entrada, ó lá, ó, aqui sim, ó, gente, aqui que tá o problema. Tá? Então, entre o primeiro MOSFET e o segundo MOSFET, nós temos alguma coisa que está drenando completamente a corrente aqui para o nosso terra. Então, o que eu já posso fazer? Posso tirar essa plaquinha aqui, tirar ela, e vir aqui fazer a medição novamente, só para ter certeza. Olha lá, voltou a dar 2 megas novamente, né? Até porque eu tirei a plaquinha do lugar, beleza. Então, por hora, eu vou deixar essa placa aqui e vou pegar essa daqui. Como eu já tirei a plaquinha filha da placa mãe normal, não tem problema fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Que é o que? Vou colocar a fonte no lugar, vou ligar
E olha lá, ó, tá? Já dá dando ali 5 amperes, ou seja, tem alguma coisa aqui que está totalmente em curto, e é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje nessa aula. É sobre esse tipo de curto que eu vou te passar aqui algumas dicas de como você pode encontrar isso aqui. Mas antes eu quero trazer, né, para a gente não perder o costume, uma boa e velha teoria, que é justamente uma coisa que eu vejo muito o pessoal se perder sobre essa questão de curto. O que seria curto? Então, gente, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar o seguinte. Primeiramente, vamos saber o que é um curto. Curto nada mais é do que a ausência de resistência. Então, você imagina aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma linha positiva e, como exemplo, eu vou usar um capacitor que eu acho que o capacitor se enquadra melhor nesses pontos aqui. Então, eu tenho aqui um VCC e aqui eu tenho o nosso GND, tá certo? E a primeira coisa que você tem que ter noção é o seguinte, ó. Todo componente ele tem uma resistência, tá? Todo componente ele tem que ter uma resistência. Então, por mais que aqui seja um capacitor, imagine que ele tem uma resistência aqui, ó. Tá certo? E na linha do capacitor, né, e depende muito da linha de onde ele está, mas vamos dizer que ele está numa linha de 3,3, numa linha de 5 volts, que são linhas que às vezes a resistência é mais alta, costuma ser mais alta. Vamos dizer que nessas linhas, esse resistor aqui, não é? Que isso aqui é um resistor imaginário, vamos dizer que ele é de 10K, tá certo? E que se você vier aqui e injetar, vamos dizer que é na linha de 5 volts, se você vier aqui e injetar 5 volts, vai fazer o quê? Nós teremos uma pequena corrente, tá? Isso aqui sempre vai existir, ó. Teremos uma pequena corrente circulando aqui, né? Só que, lembra que esse resistor é imaginário, essa corrente ela está circulando aqui, ó, para carregar o capacitor, tá certo? Ou seja, o capacitor ele tem uma espécie de resistência imaginária, que é justamente a resistência ôhmica dele, que todo componente tem que ter, beleza? Isso aqui é um capacitor bom. Agora vamos dizer que esse capacitor entrou em curto. O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Um curto é ausência de resistência. Então, quando eu digo que eu tenho um curto, eu estou pegando o lado positivo e estou unindo com o lado negativo. Não tem resistência, não existe mais. Eu literalmente fechei um curto, tá certo? Nesse caso aqui, a tendência é a corrente ela tender ao infinito. Quanto mais essa fonte aqui de 5 volts ela conseguir mandar corrente, mais esse capacitor que está em curto ele vai drenar toda essa corrente, tá certo? Então isso aqui é um curto, é a união do positivo com o negativo. Agora vamos imaginar aqui, ó, vamos aplicar um conceito de fuga. Vou desenhar o mesmo circuito, nosso resistor imaginário, né, que está simulando a resistência do capacitor. Aí você lembra que essa resistência em um capacitor bom seria de 10K, né, vamos dizer assim. O que é a fuga? A fuga é essa resistência imaginária, ao invés de dar 10, ela passa a dar 5, ou ela passa a dar 1K. Isso quer dizer o quê? Que não é curto porque ainda existe um valor de resistência. Esse valor ele só diminuiu, tá certo? Então, antes o capacitor bom, se você medisse em escala ohmica, ele dava 10K. Agora você está medindo, está dando 1K. O que é que vai acontecer? Se você injetar os mesmos 5 volts aqui, ó, antes, quando você injetava, a sua fonte ficava assim, ó. Capacitor bom, a sua fonte ficava desse jeito. Com o capacitor em curto, a fonte fica assim, ó. Tá? Isso aqui em ampere, né? Então, capacitor bom, ó, capacitor ok, capacitor ruim, em curto. Aqui, um capacitor em fuga, ele vai fazer o quê? Ele vai dar isso aqui, ó. Vamos dizer que ele desce isso aqui. Observe que ele não está drenando toda a corrente da fonte, mas ele está drenando alguma corrente. No nosso caso aqui, fonte de 3 dígitos, isso aqui é o que? 500 miliampere. Ou seja, uma linha que não deveria ter consumo nenhum, ela passa a apresentar um consumo, mas não é um curto. Ele simplesmente está drenando. O que está acontecendo aqui? É que parte da corrente ele consegue, o capacitor ele não tem mais aquela resistência, né, de um capacitor bom, 100% bom.
Então, parte da corrente ela consegue sim passar para cá, ó, e chegar no nosso terra. É justamente por isso que nós temos esse pequeno consumo aqui, que não é um curto, é uma fuga, ou seja, tem alguns amigos falam, né, vazamento de corrente. De todo modo não está errado, tá certo? É basicamente isso. Então, altera-se a resistência interna do componente, diminuindo essa resistência, beleza? Então, isso é um curto. Sobre a parte de não poder injetar os 19 volts, eu quero que você imagine isso aqui, ó. Nós temos aqui o nosso jack. Aí eu falei, né? Tem um ou dois MOSFET de entrada. Vou colocar F de FET, tá? E aqui nós temos o nosso resistor shunt, ó. Temos o resistor shunt bem aqui. E em cima do shunt nós vamos medir a tensão de B+, tá bom? O que muita gente não consegue entender é o seguinte, ó, é que essa tensão de B+, ela vai ser distribuída para a placa inteira. Então ela vai ser distribuída para vários lugares. E o que acontece, né? Qual que é o problema? Que eu tenho aqui esses quadradinhos simbolizando as fontes, tá? Então na saída aqui, ó, eu tenho bobina e tenho bobina. Imagina que isso aqui é o seu V-Core. Imagina que isso aqui é a fonte das memórias. E imagina que isso aqui é os nossos 3 volts always. Aí o que acontece? Seu cliente chegou e falou assim, olha, quando eu plugo o carregador, está desarmando o carregador. Eu posso tanto ter um curto nessa região aqui, ó, que é antes do primeiro MOSFET de entrada, como eu também posso ter um curto nessa região aqui. E o problema está justamente aqui, porque um curto no B+, ele pode ser tanto um capacitor, né, na linha do B+, como também pode ser o controlador ou um MOSFET de alta jogando a linha do B+, diretamente para a fonte. Então, se você vem aqui e joga a tensão do carregador, o nosso B+, é 19 volts. E a fonte do V-Core estiver em curto, né, um MOSFET de alta, um DR-MOS, o que vai acontecer? Você vai jogar 19 volts direto no V-Core. Se for a fonte das memórias, você está jogando 19 volts nela. Se for os 3,3, você está jogando 19 volts diretamente na fonte aliás, né, diretamente nas fontes de standby, que seria o nosso 3,3, tá certo? Então é por isso que cliente reclamou de carregador desarmando, nunca comece injetando 19 volts no jack. Meça sempre o resistor, né, a resistência, na verdade, na linha do shunt. Não é medir a resistência do shunt, é medir a resistência na linha. Como? Ponta preta no terra, ponta vermelha aqui no shunt. Tanto faz de um lado ou de outro, porque a resistência do componente é baixa. E você está medindo não é a resistência dele, você está medindo a resistência da linha, tá certo? Se essa resistência aqui der abaixo de 1K, já tem coisa errada. Aí você pode começar com 1 volt, né? Regula a sua fonte 1 volt, é o que nós vamos fazer aqui. Regula a fonte com 1 volt e injeta aqui no shunt. Edson, no shunt deu resistência superior a 1K. A resistência foi superior, não foi inferior. Então, aparentemente está tudo tranquilo. E aí você pode começar os seus testes aqui, ó, injetando 1 volt aqui e verificando se apresenta consumo. Injetou 19 volts na entrada do jack, consumo está zerado, então é porque não existe nada nesse setor. Testou a entrada do jack, testou o shunt, o problema não é esse. O problema pode ser o quê? O problema pode ser justamente uma dessas fontes aqui, normalmente a fonte de standby, que quando ela vai funcionar, existe algo errado na saída da fonte, não é na entrada, agora é na saída, tá certo? Mas a análise é exatamente a mesma e é isso que a gente vai ver agora na prática, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá, gente, dando continuidade aqui, já estou aqui com o adaptador. O que é que eu vou fazer? Vou reduzir aqui a minha tensão de entrada para colocar aqui 2,5 volts, né? Lembrando que como aqui não tem nada de errado, não tem nada muito crítico, eu posso fazer isso aqui. E aqui justamente para mostrar para você que a gente não precisa ficar dependendo, câmera térmica, não consigo achar sem câmera térmica. Consegue sim. O exemplo aqui hoje é exatamente esse, sem câmera térmica. E aí só lembrando que, mais uma vez, né, por que a eletrônica vem nos auxiliar nisso aqui para a galera que não gosta de prática. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, se nós medirmos aqui, ó, eu regulei a fonte em 2,5 volts, ponta preta no terra. Se nós medirmos aqui, ó, nesse diodinho, que é um diodo de proteção,
eu terei a tensão da minha fonte. Mas por que não está apresentando o curto, Anderson? Porque a gente viu que o curto ele está aqui depois, ó. Ele vem para cá, ó, e aqui está zerado, ó. Aí eu vou fazer o seguinte, vou aumentar a tensão da fonte. Já foi para 180 mA e está subindo. Vou mais uma vez, ó, aqui já subiu no máximo que poderia. Vou voltar para 3, voltar para 2, ó, vou deixar em 3 mesmo. E aqui, gente, simplesmente, ó, um álcoolzinho aqui em cima, ó. Desse lado aqui não peguei nada. Tem um capacitor aqui, tem aqui. Lá o consumo tá baixo, vou ter que aumentar aqui. Ó lá. Então deixa eu tirar aqui. Alguma coisa aqui desse lado deu uma fisgada forte. Vou colocar em cima desse cara aqui, desse aqui e desses aqui, ó. Vamos ver. Ó lá. O culpado é esse carinha aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue pegar na câmera aí legal pra vocês, ó. Então, vou ligar. 1, 2, 3. Ó lá, ó. É ele que tá em curto, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Passar um fluxozinho. E vim aqui dá para tirar com o próprio ferro de solda. Cuidado com as partes plásticas, tá certo? Para não pegar em nada plástico aqui. E ele tirei certinho, trazer ele pra cá, ó. É esse carinha aqui. E vamos injetar a tensão novamente. Ó, injetei, nada de errado. Aí a gente vai subindo aqui tranquilamente. Ó, cheguei em 19,5 volts, nada de errado. Vamos medir agora. E olha lá, já temos meus 19,5. A gente finalizar o nosso teste. Venho pra cá. Desse outro lado aqui. E vamos. Olha lá. Fechou. Tranquilinho, sem nada de errado. Vou só desligar aqui para poder vir para cá e a gente fazer as medições, né? Colocar aqui, dando 12 mA ali de consumo, isso é normal em standby. Então, mudei aqui o multímetro de posição para ficar melhor da gente fazer as medições. E agora eu venho aqui, ó, 3,3, 5 volts. Essa placa, como é uma placa mais antiga, as tensões de standby normalmente são elas. Mesmo assim, vamos dar aqui uma conferida, ó. Não tenho nada, 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 nada. Aqui possivelmente das memórias, né? Essa daqui, gente, e aí para quem já conhece, né, já tem um pouco de ideia de topologia, que 3,3, 5 volts. Aí aqui nós temos o VCCSA, VCore, GFX-Core, tensão de alimentação do PCH, que o PCH está lá do outro lado. Aqui temos fonte da memória, não tem nada. E aqui fonte de alimentação do charge, né, que vai ser responsável por fazer o carregamento da nossa bateria, certo? Ou seja, tudo certinho. Ou se eu pressionar agora o botão de power, não estou com ele aqui, não é o intuito aqui da aula, mas se eu pressionar esse botão de power, muito possivelmente essa placa aqui já vai ligar e apresentar a imagem, né? Assim nós esperamos, tá? E, gente, o intuito aqui era justamente esse, mostrar, né, primeiramente, mostrar para vocês o que é um conceito de curto e fuga, mostrar como nós podemos procurar um curto de forma tranquila, de forma segura na placa. Aqui ele estava na plaquinha
que a gente chama de placa filha, placa baby, né? Mas imagine que isso aqui era uma placa só, gente. Iria ser exatamente o mesmo conceito, tá certo? Medir em cima do shunt. Se tivesse algo errado em cima do shunt, ao invés de injetar no carregador, eu já iria injetar diretamente no shunt para verificar se existe alguma coisa errada, tá bom? Então, bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado de mais essa aula. Tentei aqui te passar justamente os conceitos por trás de um curto, por trás de uma fuga, quais são as nuances de cada um, como proceder. Essa mesma análise que eu fiz aqui para matar esse curto na entrada do carregador seria exatamente o mesmo procedimento para procurar um curto na linha do B+, seria o mesmo procedimento para procurar um curto em qualquer uma das fontes chaveadas. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. No mais, eu te deixo aí um forte abraço e até a próxima aula.